Nós vamos estar lendo dois textos bíblicos, João capítulo 1, do versículo 43 ao 51, e Mateus capítulo 26, do versículo 37 ao 38 e o 42, tá bem? Esses textos bíblicos já estão na nossa revista, então nós vamos estar lendo eles. Qual é o tema da nossa lição de hoje? Jesus. Hoje nós vamos estar falando então sobre Jesus viveu uma experiência humana. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando sobre a defesa da nossa fé, ou em defesa da nossa fé, tá? Com o professor, pastor Ezequiel Soares, que escreveu essa revista muito abençoada a nós. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. É uma espécie de continuidade aos temas que nós temos abordado, pelo menos nos últimos 3 finais de semana. Então, nós vamos estar tratando algo aqui que vai ser muito fundamental, muito fundamental. Qual é o texto áureo da nossa lição? Mateus 4:23 está aqui. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23, perdão que a gente acelera um pouquinho as coisas, mas vai dar certo. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então nós vamos falar hoje sobre Jesus dentro de uma perspectiva humana, tá bom? Nós cremos que Jesus foi 100% Deus, mas também 100% homem, e nós vamos estar aprendendo. Então nós vamos falar em 3 partes, como de costume. A primeira parte é a parte que nós vamos falar sobre a vida humana de Jesus, esta experiência humana, como se deu, não é? A segunda são as heresias que negam isso, e a terceira, como elas se revelam nos dias de hoje, e como nós podemos também combatê-las, identificá-las, discerni-las, tá bem? Mais ou menos para os irmãos entenderem em síntese, em resumo, a lição desta manhã. Então, João capítulo 1, versículo 43 a seguir. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um varão israelita, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade te digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, o versículo 37, 38 e o 42. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Tome o seu assento, por favor, nesta manhã, em nome de Jesus. Então, lição de número 8, Jesus viveu uma experiência humana.
humana. A nossa introdução, para que nós possamos entrar nesta lição, diz: o Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade. Nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e vida religiosa. Página de número 37. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre esta experiência humana. Olha que interessante. Jesus não viveu isolado. Jesus não viveu uma vida sem relacionamentos. Muito pelo contrário, ele viveu uma vida com bons relacionamentos. Você vai perceber que até com Judas, que o traiu, Jesus, ele disse a Judas: Judas, amigo, aqui vieste. Jesus não estava mentindo. Jesus estava dizendo: para mim, você é meu amigo, por mais que você esteja fazendo algo ruim para mim agora. Então Jesus teve amigos, Jesus teve uma família, Jesus conviveu em sociedade, Jesus não se isolou, não. Ele viveu uma vida relacionando-se, e relacionando-se muito bem, porque a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Então, irmão, Jesus não fez fofoca, Jesus não mentiu, Jesus não visitou ninguém para falar mal de ninguém, Jesus fez o bem, entende? Então ele foi alguém que nos deu o exemplo daquilo que devemos fazer e da maneira como devemos viver. Irmãos, nós vivemos dias hoje em que em muitos lugares não se tem o acesso a pessoas, a líderes, a obreiros, porque se isolam. Alguns de vocês sabem como funciona, só que Jesus não se isolou. Jesus não teve seguranças. Jesus viveu na simplicidade, mas deu exemplo a nós de que o que agrada ao céu não são as coisas da terra, mas um coração humilde na presença de Deus. O apóstolo Paulo vai tratar o problema da igreja de Filipos, falando sobre a humildade de Cristo Jesus em Filipenses 2:5, porque ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma divina, humilhando-se a si mesmo, fazendo-se menor, mais pequeno. Ele se humilhou, ele foi humilde. Então esse Jesus, ele nos deu o exemplo de como viver. Irmãos, o maior exemplo do cristianismo é Jesus Cristo. Nós devemos nos inspirar em pessoas, sim, mas o nosso modelo é Jesus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 11 da primeira carta, ele vai dizer: meus irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo estava ensinando? O que ele estava ensinando aos irmãos de Corinto? Assim como eu imito a Cristo, assim vocês também me imitem. Mas a partir do momento que eu deixe de imitar Jesus, vocês também não me imitem mais. Paulo estava dizendo isso, porque a nossa referência, o nosso modelo, aquele que é o nosso padrão, é Jesus Cristo, tá bom? Não é Pedro, não é Maria, não é Tiago, não é João. São exemplos de fé, de perseverança, mas o nosso exemplo é Jesus. Leia sobre a vida de Jesus. Olhe como Jesus se relacionou. É o nosso foco da lição nessa manhã. Veja como foram os seus comportamentos. Tá? Tem um livro do psiquiatra Augusto Cury, que ele faz uma análise sobre Jesus dentro da psiquiatria. Irmão, é fantástico o livro. O maior ensinador que já existiu, se não me falha a memória. E ele vai fazer uma análise sobre Jesus dentro dessa perspectiva médica, né? Da área do comportamento. Como ele reagiu mesmo nas pressões, nos momentos em que nós, homens humanos, explodiríamos. Jesus teve um controle emocional, mas era o seu lado humano que estava ali. Jesus, homem. E esta lição vai nos ensinar sobre estas coisas. Interessante que Lucas, ele vai escrever o evangelho direcionado aos gentios. O evangelho de Lucas é considerado o evangelho mais completo, com mais detalhes.
Lucas era um historiador, então ele colocou o nome das cidades, o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, tudo detalhadamente. E Lucas também estava combatendo uma forte influência grega que havia naquela época. Quem eram os gregos? Gregos eram aqueles que eram os donos do pensamento, das filosofias, né? Sócrates, Platão e tantos outros que surgiram, Aristóteles, que nós conhecemos como pensadores gregos, homens de influência que influenciam até hoje. Lucas estava combatendo esta cultura grega. E aí ele começa a falar sobre o nascimento, a concepção de Jesus, e ele vai combater isso, porque os gregos tinham aquela tradição grega que dizia que os deuses desciam, se relacionavam com os humanos e tinham filhos que eram semideuses. E agora Lucas vai ter o seu foco dizendo que Jesus não era um semideus. Ele vai combater isso. Ele vai dizer: Jesus é Deus, mas ele também é homem. Ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Como homem, ele viveu no nosso meio e ele foi um exemplo de homem para nós. Lucas estava combatendo isso, este pensamento naquela época. E é algo também que nos ajuda. Jesus foi gente e nos ensinou a ser gente. Jesus foi alguém curado nos seus relacionamentos. E eu pergunto para você nesta manhã, aplicando isso que nós estamos falando, você é uma pessoa curada nos seus relacionamentos? Interpessoais, pessoais, dentro de casa, fora de casa. Você é alguém que glorifica a Deus? Aleluia, dá graça mesmo. Eu sei que tem hora, irmão, que tem hora que dá vontade de pegar no pescoço, tá? Dá vontade de falar umas poucas e boas, não é? É. Mas a gente tem a temperança, o domínio próprio do Espírito em nós. Como Jesus viveu os relacionamentos? Deus já está falando conosco, irmão. Não é? Como Jesus viveu esses relacionamentos? Jesus foi alguém que foi grosseiro o tempo inteiro? Não. Ele tratou pessoas e pessoas, cada pessoa de um jeito, dentro da sua realidade, da sua perspectiva e dentro das suas necessidades. Então, com os fariseus ele foi mais firme, porque eles precisavam. Mas com os demais, ele tratou cada um no seu público. Jesus sabia se relacionar. Nós não podemos deixar essa vida passar, e nós, não entenda mal o que eu vou lhe dizer, mas nos relacionarmos como bichos, animais irracionais, que vivemos por instinto, e esquecemos que Deus mora em nós, e também nos dá graça, para que possamos controlar isso. Então, você se relaciona bem com a sua família? Com o seu esposo, com a sua esposa? Sim, pastor, quando eles estão dormindo, eu me relacionamento maravilhosamente bem. Aí é fácil, né, irmão? Aí todo mundo consegue, né? Glória a Deus. Tem uns que não, porque ronca e acorda o outro, né? Mas, amém. Deus sabe, Deus sabe. Então, nós que estamos aqui como pessoas, porque todos devemos aprender e ninguém sabe tudo, nos relacionamos bem. Como são os nossos relacionamentos? Nós imitamos Jesus nos nossos relacionamentos? Jesus foi homem e nos ensinou a sermos homens. Foi pessoa e nos ensinou a sermos pessoas. Então Jesus, ele não vive uma vida conflitiva nos seus relacionamentos. Claro que aqueles que não aceitaram Jesus ou não entenderam o propósito da vinda de Jesus, tiveram conflitos com Jesus, mas não era algo que partia dele. E os irmãos entendem isso. Ele veio cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai não foi entendida, não foi compreendida. João capítulo 1, versículo 11 e 12 vai falar sobre isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, ou o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, meus irmãos, Jesus foi gente, homem de carne e osso. Foi uma pessoa que nos deu o exemplo de como devemos viver. E Jesus viveu uma experiência humana. Então nós vamos abordar aqui hoje, nesse primeiro ponto, ou no primeiro tópico, sobre como foi essa experiência humana dentro do ministério de Jesus. Irmãos, se nós lermos a Bíblia, como eu já falei aos irmãos,
Muitos tiveram problemas com Jesus, conflitos com Jesus, mas Jesus continuou dando exemplo para nós. Então nós vamos ver 3 grupos que tiveram debates com Jesus naquele tempo, discussões. 3 grupos que não entenderam este propósito, né? E eu vou acelerar um pouquinho para nós termos tempo de falarmos outras coisas também, tá bom? Então, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que nós temos. Então, estes debates, eles não se dão somente no âmbito espiritual, não foram somente debates teológicos, não, mas também sociais, sobre o tributo, pagar o tributo a César ou não. Jesus vai nos ensinar sobre isso. Então, sobre a família, sobre diversas coisas. Vai ter as discussões teológicas? Sim, qual é o maior mandamento? As interrogações, os interrogatórios. Então, as perguntas, só que isso não se dá somente isso. Por que tu te assentas a comer com os publicanos e pecadores? Por que os teus discípulos não lavam as mãos? Por que o Senhor falou com a samaritana? Por que entrar na casa de Zaqueu se ele é um traidor? Nós temos que lembrar, irmãos, que a Bíblia tem um fundo histórico, social e espiritual. E claro que nós focamos no espiritual e devemos, mas tem um fundo histórico que nós devemos entender. Então, quem eram estas pessoas na época de Jesus? Eu garanto a você que se Jesus viesse nos dias de hoje e ele fizesse o que ele fez nos evangelhos, nós como igreja nos escandalizaríamos. Escandalizaríamos com certeza. Você imagina Jesus conversando com prostitutas e publicanos, cobradores de impostos que eram odiados pelo povo. Políticos, então. Jesus deu atenção a eles. Jesus foi até eles, os que eram desprezados e marginalizados. Imagine Jesus conversando com uma samaritana, que era considerada impura, mestiça, inimiga do povo de Deus, porque os samaritanos eram aquele povo que ficou do outro lado do Jordão e herdou a herança do outro lado do Jordão, e eles se misturaram com os outros povos. Então os que ficaram do outro lado da terra, no reino do sul, não se davam com o reino do norte. Os 2 reinos não se davam, Judá e aí as demais tribos, e nós conhecemos a história. Ela era considerada uma pessoa não grata, né? Como diz a linguagem jurídica, né? Era uma pessoa considerada não aceita, não bem vista. Casou 5 vezes, teve 6 homens, né, no seu total. Tinha casado 5, e o 6º não era marido, mas estava com ela, e Jesus estava ali conversando com ela. Imagina isso hoje, o conflito que não ia dar. Como assim Jesus conversando com aquela pessoa, daquela etnia, daquele povo? Como assim? Nós íamos estar em conflito também. E nós temos que olhar para a Bíblia, irmãos, e nos colocar dentro daquela história. Peraí, imagina a cabeça deles, como era? Por que se escandalizaram numa coisa tão bonita que Jesus fez? Mas tem um porquê. Só que Jesus nos ensinou que ele não faz acepção de pessoas. E é uma verdade bíblica que a nós nos custa muito nos dias de hoje. E nós vamos abordar esse tema um pouquinho mais na frente também. Então ele vai ter debates. Primeiro grupo, fariseus. O nome vem do hebraico fruzim, que significa, perdão a pronúncia, que eu não entendo muito de hebraico essas coisas não, viu? Eu gosto de ler, pesquiso, mas para falar, irmão, misericórdia. Que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado e da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Mateus 22, Mateus 23, Jesus vai falar sobre os ais, né? Ai de ti, dos fariseus hipócritas, né? E ele vai falar sobre esse grupo de pessoas. Então, o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, o qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do
judaísmo. Por quê? Porque eles queriam guardar mais a tradição que os mandamentos. Então, tinham 613 mandamentos, e aí eles focavam ainda mais em outras coisas, como eu já citei. A hora de comer, o receber na casa. E aí Jesus vai condenar a preocupação deles mais com a aparência que com a essência. E aí essas coisas. Mas tem outro grupo também, os saduceus. E o nome vem de Zadok, família que tinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo e alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, tá bom? Com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, em espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Eles se uniram aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem Jesus. Então, eles vão deixar as diferenças de lado para poder tirar a vida do Senhor, mas sabemos que ninguém tirou, foi Jesus que entregou sua vida, porque ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. E tem o terceiro grupo, tá bom? Terceiro grupo, os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. Ou seja, era um grupo que defendia o imposto, defendia Roma, defendia Herodes. Eles estavam a favor. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, esses 3 grupos de divisões dentro do judaísmo, eles combateram Jesus no seu ministério. E ser combatido, criticado, caluniado, ofendido é fácil? Não. Só que Jesus nos deu o exemplo de como lidar com estas coisas. Jesus nos deu o exemplo. Mesmo sendo interrogado, mesmo passando por tudo isso, Jesus nos dá o exemplo. Então, em segundo lugar, dentro do primeiro tópico, Jesus tem uma vida social e religiosa. E nós temos que entender isso também. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Irmãos, Jesus teve uma vida social e muitos de nós queremos viver isolados hoje. Jesus não fez acepção de pessoas. Nunca, em nenhuma parte da Bíblia, você vai ver Jesus discriminando alguém. Ele condenava o pecado, mas amava as pessoas. Ele condenava a prática das pessoas, mas ele amava as pessoas. Ele não fez acepção de pessoas de nenhuma maneira, mas nós fazemos hoje, infelizmente. Nasceu em tal lugar, não gosto daquela pessoa. Como é que Jesus lidou com o estrangeiro, irmão? Posso falar porque eu pastorei uma igreja que tinha mais de 10 nacionalidades, irmão. E nós não tínhamos problema na igreja, porque os irmãos entenderam que à luz da palavra, a nossa pátria não é aqui, é lá, ó. E que nós nascemos aqui nessa terra em determinados lugares, mas o nosso coração, quando é de Jesus de verdade, nossa pátria é o céu. Obedecemos às leis,
devemos cumprir as leis, dar bom exemplo de conduta no meio delas. Mas nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque diante dele não há nem judeu, nem gentil, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas Cristo é tudo em todos. E parece que às vezes a gente esquece disso, né? Porque eu já ouvi pessoas dizendo, eu sou melhor que você porque eu nasci em tal lugar. Eu digo, bom que você é crente, vai para o inferno desse jeitinho mesmo. Porque se acha melhor, isso é um orgulho, varão. Ficou me olhando, ai, que isso? Misericórdia. Tem muitas coisas que nós nos perdemos, meus irmãos. E nós olhamos para a vida de Jesus, e eu não sei você, mas eu olho para a vida de Jesus, e olho para mim, e olho para a situação em que nós vivemos no cristianismo, me dá vergonha, me dá constrangimento. Eu escrevi um livro, Líderes na Perspectiva do Reino, e eu falo muito sobre isso. Olhe para a vida de Jesus e olhe para as lideranças de hoje. Não encaixa. Os comportamentos são muito diferentes. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida como Jesus viveu e não como nós queremos dentro das nossas tradições evangélicas, tá bom? Então ele se relaciona, ele come com os publicanos e pecadores, mas ele não comete pecado. Ele trata com uma mulher pecadora, mas ele não peca com ela. Ele conversa com uma mulher samaritana, ele prega para ela e ela se torna uma missionária. Ele não tem preconceito. Esse Jesus, ele entendeu e ele nos ensinou o que é o verdadeiro cristianismo, porque ele é a própria palavra, tá bom? E nós devemos seguir este exemplo. Em terceiro lugar, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado, como nós falamos na lição passada, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E a sombra do onipotente, do Altíssimo, te envolverá, né? E em que em ti será gerado, será chamado Deus conosco, Emanuel. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Né? Lucas 4:1, e aí tem os textos bíblicos aqui, as referências bíblicas. Então, o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física, emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. E é isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas não foi achado nele pecado. Então ele passou por tudo isso e ele nos ensinou a como vencer também. Irmão, como é bom falar de Jesus, irmão. Como é bom falar da pessoa de Jesus. Como é maravilhoso. Eu não sei você, mas eu sinto alegria quando eu falo de Jesus, da vida de Jesus, da maneira como ele viveu. Ah, que Deus nos ajude a viver como ele viveu. Então nós falamos sobre essa experiência humana no ministério de Jesus, nos seus relacionamentos. Ele foi para a igreja. Você sabia que Jesus congregou? Se ele foi lá no culto e leu até o Isaías 61 lá. E tem gente que não vem no culto, né, irmão? É difícil. Misericórdia. Jesus orava, passava as noites em vigília, em oração. Jesus nos ensinou, ele nos deu o exemplo de como viver, tá bom? Existem heresias que negam esta humanidade de Jesus, né? A mais conhecida é o gnosticismo. Nós não vamos abordar sobre ele, mas o que é o gnosticismo? E isso já, eu creio que foi, qual cidade que era? Artigas, Uruguai. Eu estava pregando por lá, por esta cidade, que é na fronteira com o Brasil ali, e aí eu olhei, tinha uma placa escrita Centro Gnóstico de Artigas, Uruguai. Eu fiquei pensando, oh meu Deus, como é que isso vem parar aqui, Jesus? Misericórdia. E aí, o que eram os gnósticos, né? O que eram esse povo?
eles acreditavam que Jesus veio, mas Jesus só veio em espírito. Ele não veio em carne. Só que aí a Bíblia vai combater isso, tá bom? Porque pessoas tocaram em Jesus. Porque Jesus comeu. Como é que um espírito vai comer, irmão? Tem lógica, né? Hã? Peixe assado, teve, irmão, teve. Tem que ler a Bíblia para ver essas coisas, tá bom? Então eles negam essa vinda corpórea de Jesus. Mas existem outras heresias que elas vão se camuflando no meio da igreja hoje. E nós precisamos discernir isso e ter o entendimento bem aberto. Então, quais são as heresias que negam a humanidade de Jesus? Nós temos aqui pelo menos duas, tá bom? Outra sugestão de nomes aí, você que vai ter filho, ó, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392, 82 anos. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve um espírito humano. O gnosticismo, ele negou que Jesus veio em corpo, com corpo físico. Só que ele veio encarnado. Ele nasceu. Se ele viesse em espírito, ele não precisava nascer. Não tem lógica, não é? Agora, o apolinarismo, ele nega que Jesus teve um espírito. E isso são coisas que nós devemos ou colocar atenção e entender, porque às vezes, irmão, você vai ouvir alguém falar, né? Teve uma vez eu trabalhava lá em Anápolis, um rapaz que trabalhava comigo falou para mim assim: eu estou indo num culto no lar e tal, e eu tenho uma revelação nova para ti. Vamos ver se tu já sabe essa. Eu digo, então diga, irmão. Não, é porque Deus é Pai, né? Jesus é o Filho e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem é a mãe? Eu fiquei olhando e digo, sangue de Jesus, o que vai sair daí? Aí ele foi me mostrar lá na Bíblia, porque Jerusalém é a mãe de todos. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, está repreendido. Não tem como você pegar um versículo da Bíblia e querer usá-lo como doutrina. Não existe isso. Não existe. Mas ele acredita que Jerusalém é a mãe. Eu digo, então vá para Jerusalém. Então, irmãos, são coisas que vão se infiltrando camufladamente, sutilmente. E nós temos que entender. Tá? O gnosticismo nega que Jesus veio em carne. O apolinarismo nega que Jesus teve um espírito humano. Para você entender a seriedade disso, Apolinário, ele concordava com o Concílio de Nicéia. Ele, em geral, na sua teologia, estava tudo nos conformes segundo a palavra. Mas nesse ponto, ele divergia. Só nisso. Então, a aparência dessa doutrina é muito boa. Só que esse detalhe pode nos roubar coisas importantes. Pode nos tirar do centro e nos levar a adorar um Jesus que não existe. E eu já tenho falado isso aos irmãos. Então, ele nega que Jesus veio e teve um espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, e psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma carne, um corpo humano, um soma humano, e uma psique humana. O que é a psique? Sede dos desejos, paixões e apetites, mas não um pneuma, um espírito humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse um espírito humano. Só que Jesus veio em carne, e ele deu o exemplo para nós, ele veio encarnado, com corpo, alma e espírito. O que ele está dizendo aqui é, Jesus não teve espírito. Como nós cremos, só para os irmãos lembrarem, nós cremos que nós somos tricotômicos. Que é isso? 3 partes, o corpo físico, tá bom? A alma, o corpo físico vai morrer, vai virar pó, vai ficar por aqui, tá bom? Só que a alma e o espírito não morrem. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus, tá bom? E isso também são doutrinas, aí os adventistas creem diferente de nós, tá bom? Eles têm umas doutrinas diferentes. Então tem muita coisa que nós poderíamos abordar aqui.
mas a nossa alma é a sede das emoções, sentimentos, e aí nossa alma vai comparecer ante o Senhor, vamos ser julgados e tudo. Os irmãos entendem? Condenados ou salvos. Então, eles não creem que Jesus foi assim. Só que se Jesus não viesse assim, ia ser um problema muito grande para eles tentar explicar outras coisas, tá bom? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento. E aqui nós vamos refutar isso, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. Vamos colocar aí Hebreus 2,14, por favor. Hebreus capítulo 2 e o versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 17. Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Como nós vamos refutar isso, irmãos? Jesus lá no Getsêmani, nós lemos aqui Mateus 26, ele não diz a minha alma está angustiada até a morte. E se ele não tivesse alma, ele não ia. Por que ele ia falar isso? Não tem lógica, não é? Tá. E lá na cruz ele não diz a ti eu entrego o meu espírito. Se ele não tivesse, por que ele iria falar isso? Jesus não era bobo que nem nós. Que ele ia dizer. Hã? Ele não ia inventar a história, não. Ele está lá cumprindo um plano divino. Os irmãos entendem? Está claro isso? Então, irmãos, ele deu o exemplo para nós, mas ele veio também em carne, com alma e espírito. Então, qual foi a reação da igreja? Foi combater isso. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5. Coloque aí, por favor. Primeira carta de Timóteo, a Paulo a Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está claro, está claro. Ele foi homem, ele veio em carne, ele tinha alma e tinha um espírito também. Tá? Então, o apolinarianismo, tem uma hora que fala apolinarismo e depois apolinarianismo. Meu Deus. Então, foi declarada a heresia no concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Então, depois lá na frente, os irmãos vão se reunir e vão condenar esta doutrina, tá bom? Só que ainda segue por aí essas doutrinas antigas, e aí o povo diz que é uma nova revelação, mas se você estudar na história, elas já existiram antes. Mas tem uma segunda, o monotelismo, tá? Tudo relacionado à parte humana de Jesus. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, e é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber e interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na sua natureza divina. Sofrônio, olha que nome interessante, ó. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade, como tu queres, não a minha, né? Então ali está falando de duas vontades. Se possível, passa, mas seja feita a sua. Então nós cremos. A vontade humana de Jesus estava submissa à vontade divina dele. Tá? Eu sei que é um pouco complexo às vezes de entendermos, tá? Mas são coisas que a gente vai tentando simplificar
para que possamos entender da melhor maneira, tá bom? Aí no final a gente pode fazer perguntas, não há problema nenhum. Até aqui tudo bem? Vocês viram quantas coisas que se infiltraram no meio da igreja, que fez eles perder muito tempo, às vezes, no passado, discutindo essas coisas que eram heresias? O bom é que eles entenderam e combateram isso à luz da palavra de Deus. Então vocês viram o quanto é difícil, às vezes, o meio nosso, porque cada um pensa de um jeito, e aí a gente esquece da palavra e se preocupa mais em defender o que a gente pensa do que a Bíblia diz. Isso é um perigo. Nós não podemos servir a Deus por aquilo que nós pensamos. Não. Nós temos a palavra de Deus. E no dia que você foi descer as águas batismais, fizeram uma pergunta para você. Você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Suficiente Salvador e Senhor? Você disse sim. Você aceita e reconhece a Bíblia como o único manual de regra, fé e prática e promete guardá-la e amá-la? A maioria de nós, porque tem lugares que eu acho que não perguntam isso, né? Mas a maioria de nós disse sim. Só que nós às vezes servimos Jesus mais pelos nossos gostos e pela palavra de Deus. E aí se prega alguma coisa que dá uma contrariada na gente, a gente acha ruim, não é? Fala que não, que é mentira, viu? É verdade. Cadê o irmão que dá glória a Deus e diz, é verdade, Jesus? Tem aqui não? Fala Deus. Tem um lá no Brasil que diz, abre a caixa preta, Jeová. É verdade. Então servimos a Deus conforme está na palavra de Deus e não segundo os nossos gostos. Na teologia nós estudamos sobre o perigo de nós colocarmos o eu empírico sobre a doutrina bíblica. O que é isso? Nossas experiências pessoais. Experiência pessoal é experiência pessoal. Vou ter a minha, evangelista aérea dele, a irmã vai ter a dela, cada um vai ter a sua. Mas isso não pode ser uma doutrina. Por isso que os livros de Rebecca Brown às vezes são perigosos, porque tem gente que pega e faz deles doutrinas, mas aquilo é uma experiência de libertação, como venceu e tudo, é uma experiência, tá bom? Daniel Mastral, todas essas coisas que contam sobre experiências sobrenaturais, são experiências e não doutrinas, tá bom? É um adendo, né? Só para nós estarmos atentos. Então, tópico de número 3, como estas heresias se apresentam nos dias de hoje. Então, nós observamos duas, apolinarismo e monotelismo. E como elas se apresentam nos dias de hoje? Olha aqui, que interessante. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Irmão, está tudo documentado e registrado, tá? Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua viagem terrena, 3 países, segundo a Bíblia. Egito, Israel e o centro de suas atividades, que foi Israel, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Só tinha índio lá, mas ele... Meu Deus. Deve no Pernambuco também? Meu Deus. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar-nos as fábulas. 1 Timóteo 4,7, coloque por favor aí. 1 Timóteo 4,7. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Temos que rejeitar essas fábulas. Isso são contos, são histórias, não tem nada verídico, não existem fatos nisso. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro, tá? Então, meus irmãos, isso aqui não preciso nem comentar, né? Pelo amor de Deus, né? Jesus na Índia, Jesus não sei aonde. Se fosse documentado, tivesse algo arqueológico, a Bíblia falasse sobre isso, e nós pudéssemos pelo menos imaginar ou cogitar, tudo bem, mas não existe isso. Isso são religiões, seitas, heresias que querem dissuadir, e aí Jesus é famoso, todo mundo conhece Jesus, pelo menos o Jesus histórico, sim. E aí querem trazer mais adeptos para isso. E aí tentam colocar Jesus e
moldá-los segundo as suas crenças, os seus costumes. Isso não é possível. Nós cremos na palavra de Deus. Irmãos, depois gaste um tempo pesquisando sobre fatos históricos que comprovam a veracidade bíblica. Inúmeros argumentos, vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus, não tem como essa palavra ter sido mudada, ter sido transformada. Por quê? Porque nós temos tudo documentado. Existem fatos históricos, fatos arqueológicos que comprovam a veracidade da Bíblia. A ciência hoje tem descobertas que comprovam o que a Bíblia já diz. Eles estavam brigando lá para ver se a Terra era redonda, se era plana, se era quadrada, que não sei o quê. E aí a Bíblia, o profeta Isaías já vai profetizar antes que o nosso irmão Galilei descobrisse que a Terra era redonda. 700 e tantos anos, mais até, eu acho. Não sei, não lembro mais o tanto de ano. Mas é bastante tempo, viu? E aí Isaías já tinha dito que ele se assenta sobre o globo, o círculo da Terra. Então nós temos que estudar essas coisas e aproveitar que nós temos hoje os recursos. Entra no YouTube, pesquisa, busque uma boa fonte, também não vai ouvir qualquer coisa. Tem uns documentários aí, Discovery Channel, que falam umas heresias terríveis também. Misericórdia, tá? Tome cuidado, mas pesquise. Livros sobre fatos históricos. Eu acho que o pastor Indomar tinha um livro que eu li sobre isso. Muito interessante. Você vai ver os documentos, as fotos, tudo. Não tem como. Então, segundo ponto. Jesus era visto como alguém da comunidade, tá? Então, essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro, porque eles dizem que Jesus era indiano, né? Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e não tem como negar que Jesus foi um judeu, não existe isso, tá? Agora, onde é que eu parei aqui? Sua maneira de viver, seus ensinos refletem a cultura judaica. E não há nada que pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Aqui já refuta o catolicismo, que fala sobre a virgindade de Maria, né? Ela teve outros filhos, né, irmão? Não tem como. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então não tem lógica, né? Mas é bom nós entendermos essas coisas e conhecermos também outros pensamentos, para que possamos entender, discernir e vencer essas coisas em nome de Jesus. Nossa irmã Raíssa, está levantando a mão aqui. Cadê o microfone? Isso. Aos 30 anos, Sim. né? Não é relatado o que se passou. Então, eles usam muito essa questão de que Jesus estava trabalhando com José ali na frente da carpintaria e passou um grupo de indianos, pegou e carregou Jesus para a Índia, né? E depois ele voltou. Vê, Meu Deus. que conversa mole. Eu vi isso até no podcast. Eu digo, não, fala sério. As pessoas têm que ter cuidado com o que ouvem, senão bagunça o juízo. É bagunça mesmo. Misericórdia. Irmão, sobre os 12 anos e até os 30 anos de Jesus, nós não podemos falar o que a Bíblia não fala, tá bom? Mas que existem muitas suposições. Existem, tá? Muitas. Jesus, ele discute no templo, depois não tem mais nenhum relato sobre isso, só o ministério de Jesus. Então, nós não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma. São suposições, tá? Aí existem os mais equilibrados e os mais exagerados, né? Nesse caso. Então, a Bíblia nunca falou que Jesus foi para a Índia. Você crê que se Jesus fosse, a Bíblia não iria falar? Eu creio que ela iria relatar sobre isso. Não tem lógica, né? Então, a conclusão, para nós terminarmos aqui. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Quem vai lutar para isso? Amém. Que Deus nos dê graça, não é? É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos.
Então, meus irmãos, que Deus nos dê graça para vivermos como Jesus viveu, tá bom? E que nós possamos entender estas heresias que tentam de maneira muito sutil entrar no nosso meio. Que Deus te dê discernimento espiritual, dê para mim também, e que nós possamos ser pessoas que cresçam na graça e também no conhecimento. Conhecimento. Vamos orar, mesmo sentados, não há problema nenhum. Se você puder curvar sua cabeça agora, enquanto as classes estão subindo, vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a viver como o Senhor viveu, me ajuda a ter relacionamentos curados como o Senhor teve. Vamos orar. Pai, nós oramos nesta manhã, aqui na classe dos adultos, pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Hoje nós aprendemos quanto exemplo o Senhor deu a nós a respeito de como viver. Aprendemos que o Senhor nos deu exemplo nos nossos relacionamentos. O Senhor teve vida social, o Senhor teve uma vida religiosa, mas o Senhor nunca pecou, o Senhor nunca escandalizou, o Senhor nunca fez nada que desagradasse ao Pai ou que contrariasse as Escrituras. Nós oramos nesta manhã: Espírito Santo, nos ajuda também a vivermos uma vida que imite Jesus, que glorifique a Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do fruto, cheia das virtudes do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, visita essa natureza velha, caída, que habita em nós, nos ajude, Pai querido, a ter o domínio sobre ela, nos ajude a falarmos palavras que te glorifiquem, palavras que abençoem, nos ajude, Senhor Deus, a olharmos com estes olhos para coisas que glorifiquem o teu nome, a ouvirmos o que te agrada. Ajude-nos a pensarmos naquilo que edifica, como tua palavra diz, no que é amável, de boa fama, se a virtude e louvor, nisso pensai. Nos ajuda nos nossos sentimentos, guarda os nossos corações e nos ajude a glorificarmos o Senhor em todas as esferas e aspectos. Assim nós pedimos, Pai, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia.